Bem-vindos ao canal Saúde com Atitude! Eu, Paola Guerra, te convido a assistir o vídeo de hoje que vai ser muito interessante. Mas antes disso, te inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho e vem comigo! Então, o tema de hoje nada mais, nada menos que bronquite e asma. Você tem dúvidas? Sabe e tem alguém perto de você que lida com esse tipo de problema? Então eu vou te ajudar hoje. Não me deixe no vídeo que eu vou esclarecer todas as tuas dúvidas. Você pode compartilhar com seus amigos, com a sua família, compartilhe nas suas redes sociais. Porque a gente multiplicando o conhecimento da saúde, quanto mais pessoas saberem, melhor para nós. A gente vai estar promovendo a saúde e o bem-estar de todos, certo? Então vamos lá. Então, vamos ao conceito de bronquite. O que é a bronquite? A bronquite ela é uma inflamação no tubo dos brônquios que se manifesta por tosse e acúmulo de muco, que é a secreção. Ou seja, a bronquite ela é classificada em dois tipos, tá? Na fase aguda e na fase crônica. Vou te explicar também. Isso acontece porque os nossos mecanismos de defesa, que a gente está tratando de uma doença do sistema respiratório, se dá através dos cílios epiteliais. O que é isso? Os famosos pelinhos no nariz. Ou seja, esses pelinhos que a gente tem no nariz é uma porta de segurança para que evite que a gente receba intrusos no nosso organismo, tá? Vou explicar melhor. Esses cílios epiteliais, eles fazem a função de filtrar as impurezas que chegam até o nosso pulmão. Ou seja, a gente respira pelo nariz e ali naquele início já vai dando todo o mecanismo de barreira até chegar o ar puro e filtrado dos nossos pulmões. Quando esse mecanismo de defesa ele é atacado ou então ele já não está mais combatendo, a gente acaba tendo então as doenças infecciosas respiratórias, certo? Então, vamos à definição de bronquite aguda, tá? A bronquite aguda, ela se dá através de gripe e resfriado, onde o agente causador pode ser um vírus e uma bactéria. O tempo de tratamento é mais curto e se dá através de antibióticos, corticoides e talvez algumas bombinhas de início mais curto, tá? Que tu vai usar somente naquele período de tratamento. A bronquite crônica, ela já é então mais avançada. Ela é através da poluição do ar, de agentes poluentes, ou seja, fatores externos que estão te causando isso, a irritabilidade e a alergia que te levam até o teu pulmão, toda aquela proteção de tecido pulmonar. Então, por isso que ela se diz que é crônica, ela é mais duradoura. O processo de antibiótico, ele é mais demorado porque realmente é mais difícil de tratar. Então, esses fatores externos a gente tem que rever para tentar solucionar para que esse tempo maior não seja tão causador de danos ao teu pulmão. Tá, agora eu vou tirar uma dúvida que muita gente pergunta por aí, tem no Google, tem no YouTube, muita gente vai lá no Dr. Google para pesquisar, fica falando com a amiga, com o vizinho. Vamos lá. Existe a bronquite asmática? Existe a bronquite alérgica? Não, não existe. O que existe são essas duas fases da bronquite, tá? E quando alguém fala sobre bronquite alérgica e bronquite asmática, nada mais é que há uma larga diferença sobre esses dois sítios de infecção. Ou seja, a bronquite ela se dá através das vias aéreas superiores do pulmão e a parte da bronquite asmática que as pessoas acham que existe, na verdade não existe. Ela é a asma considerada totalmente conclusiva, que se dá através da parte inferior do pulmão. Ou seja, gente, vamos esclarecer.
bronquite asmática e bronquite alérgica não existe, certo? E quais são as formas de lidar com a bronquite? Quando eu sei que eu tenho bronquite, eu vou te dar sinais e sintomas da bronquite agora, mas lembrando que ela é uma doença que tem cura, ou seja, você vai apresentar episódios da crise da bronquite. Você vai viver o tempo todo da sua vida sem estar com a bronquite sempre ali. Muitas pessoas se perguntam, nossa, mas faz tanto tempo que eu não tenho uma crise de bronquite, nem me lembro qual foi a última vez, eu acho que eu era criança. E realmente isso acontece. Por quê? Porque ela não é uma doença crônica hereditária, que nasce contigo e que você vai ter ao longo da vida sempre aqueles sintomas e que não tem cura. Bronquite tem cura, sim. Então eu vou te dizer quais são os sintomas, tá? Então eu vou te dar os sinais e sintomas de uma pessoa que está tendo bronquite, que está passando por esse processo e está apresentando bronquite, tratando essa bronquite, tá? Então, falta de ar, chiado, que a gente chama de sibilo, nada mais é que é o gatinho no peito, né? É aquele som bem fininho que quem tem esse chiado no peito escuta e acaba se irritando porque tá tendo falta de ar e não consegue dominar isso. A pessoa que está próximo também consegue ouvir. A gente chama de gatinho. Vamos tirar esse gatinho no peito. Cansaço, fadiga, insônia, falta de apetite. Às vezes as pessoas perdem o paladar quando tá com bronquite, tá? A gente às vezes não sente o gosto das coisas, não quer comer. Irritação na garganta, fica toda hora fazendo que a gente chama de pigarro. São sinais e sintomas da bronquite, certo? Lembrando que fazendo o tratamento correto, tomando os antibióticos no tempo correto, esses sinais e sintomas, eles tendem a diminuir e depois com o tempo eles minimizam e você não vai apresentar mais a bronquite. Lembrando também que qualquer tipo de alteração no seu corpo, busque por atendimento médico. O melhor a tratar é o seu médico. Cada paciente vai apresentar sinais e sintomas diferentes, um com mais intensidade, outro com sintomas mais leves. A doença pode ser a mesma, mas o organismo é diferente. Talvez a minha medicação não seja a melhor para você, então não se automedique. Procure por atendimento médico, certo? Agora eu vou falar sobre asma. Qual é a definição? Quais são os sinais e sintomas e qual é o tratamento, tá bem? Então, vamos à definição de asma, que é totalmente diferente à bronquite, certo? A asma, ela é localizada na parte inferior do seu pulmão. Aonde vai ser? É a parte ramificada mais na parte de baixo do pulmão. Passando os brônquios, nós temos os bronquíolos e os alvéolos. É ali que é localizada a asma. Existe uma obstrução nesse canal pulmonar, que é na parte mais inferior, aonde vai transportar o ar para o teu pulmão, que ele acaba obstruindo pela quantidade excessiva de muco e você vai apresentar tosse persistente que não vai passar, tá? O nosso pulmão, ele é um órgão que, como ele filtra as impurezas, ele é totalmente hipersensível. Então, qualquer fator externo que fique tendo uma irritabilidade maior e persistente vai causando agressões no pulmão. Os tecidos pulmonares, eles são finos, são delicados, e quando há essa quebra e essa morte desses tecidos, acaba que o seu pulmão ele não filtra mais direito o ar, acaba tendo mais acúmulo de secreção e obstruindo as vias aéreas do teu pulmão. Então, por isso que a gente diz que é totalmente diferente da bronquite. A bronquite, ela tem cura, ela é tempo mais curto. A asma não. A asma, ela é uma doença hereditária, crônica. Lá na infância, a gente já consegue ter um diagnóstico certo, onde a gente consegue tratar essa asma, os episódios de asma,
para que essa pessoa, esse paciente, tenha uma qualidade de vida melhor ao seu desenvolvimento natural. Porém, como eu falei, ela é uma doença que não tem cura, mas se você seguir os sinais e sintomas, ir ao médico, procurar por ajuda e realizar o tratamento correto, você consegue sim ter uma qualidade de vida, consegue realizar as suas atividades diárias sem que te impeça totalmente e te prive de fazer qualquer um desses tipos de coisas, tá? Então vamos explicar um pouquinho mais como é que funciona a asma. A asma, ela não existe alguns tipos de asma, não tem uma classificação, tipo 1, 2, 3, ou ela é tipo asma aguda, asma crônica. Não, existem níveis para a asma e quem vai diagnosticar isso é uma equipe multidisciplinar que vai tratar a sua saúde. Pode ser o médico clínico e principalmente o pneumologista, porque ele vai te pedir uma bateria de exames para poder ver a tua capacidade pulmonar, a tua qualidade pulmonar, certo? Esse exame, ele é chamado de espirometria. Qual é a finalidade desse exame? Para que serve? Quando eu faço? Por que eu faço isso? A espirometria é um exame que ele detecta a tua capacidade, qualidade, intensidade e volume pulmonar. E quando eu faço isso? Quando é indicado? Lá na infância, como eu já falei que é uma doença crônica hereditária, né? Então, desde criança a gente já consegue perceber os sintomas da asma. Quando há uma indicativa clínica, o paciente realiza esse exame. É um exame onde é feito um soprador, tá? Que você vai encher o seu pulmão e você vai soprar no bocal e ali vai medir qual é a capacidade do teu pulmão, o quanto que você consegue segurar, absorver e fazer a troca gasosa desse ar, no caso, no seu pulmão, tá bem? É muito válido esse exame, porém nós temos exames complementares. Nós temos raio-x de tórax, nós temos tomo de tórax e também nós temos exames de laboratório, onde é feita a gasometria, que ali a gente verifica a capacidade de oxigênio nas nossas artérias, o fluxo de oxigênio do nosso organismo, tá bem? Então vamos aos sinais e sintomas de um paciente, de uma pessoa que apresenta asma. Pessoas que têm tendência a ser mais alérgicos, com certeza vai apresentar asma, porque já tem uma hipersensibilidade a fatores externos do seu corpo. Como eu falei, o pulmão é um órgão muito sensível, ele acaba captando e transformando isso em asma. Ambientes fechados, poluídos, com acúmulo de sujeira, de pó, muitos tapetes, muitas cortinas, coisas que impeçam o seu ar de circular, de promover a troca daquele ar, também influencia muito para que acaba tendo um episódio grave de asma, certo? Ar-condicionado. Por que a gente fala do ar-condicionado? Porque já está no ambiente fechado. O ar-condicionado, como o nome já diz, ele não tem essa troca do ar, a qualidade não existe, fica aquele ar parado, então a pessoa se sente sufocada com aquele ar, às vezes tem que até pedir um pouquinho, tem que ir um pouquinho ali fora para respirar, e realmente é isso que uma pessoa asmática sente quando falta aquele ar, ou então aquele ar não tá bom e ela precisa de um ar mais puro, um ar mais limpo. Pessoas que têm asma apresentam taquicardia. O que é taquicardia? É o aumento da frequência cardíaca do nosso coração. Por quê? Porque se o teu pulmão ele já está com dificuldade para respirar, automaticamente o nosso coração ele vai ter que bombear mais sangue. Então, realmente, os nossos batimentos vão bater mais rápido e isso também já gera um cansaço. Então, cansaço e fadiga também faz parte de quem tem asma, tá bem? Outra coisa também, aquela tosse persistente, aquela tosse de quem fuma cigarro, aí tá o grande vilão para quem é tabagista. Existem programas de apoio para tabagista para parar de fumar.
Isso eu vou fazer um vídeo mais à frente, dando um total atenção para essas pessoas, mas lembrando que é um fator de risco muito severo para quem tem asma ou qualquer outro tipo de doença pulmonar. Chiado no peito, dor no peito e principalmente dor na musculatura da respiração. O que é isso, Paola? Pessoas que têm asma também pode aparecer na bronquite, mas na bronquite crônica, que já está num estágio mais avançado, tá? Mas quando a gente fala assim, nossa, eu tô com uma dor aqui embaixo, ou então eu tô com uma dor nas minhas costas, porque realmente toda essa parte aqui, ela faz parte do teu sistema respiratório. Aqui embaixo dos nossos pulmões tem o nosso diafragma, que faz com que a gente tenha a nossa respiração. Então, se você tá com a respiração forçando, tá cansado, tá com os batimentos acelerados, você realmente também vai ter dor nessa parte da musculatura, tanto na frente quanto as costas, tá? Outros dois sinais bem importantes que talvez a gente possa passar despercebido porque pensa que não tem nada a ver, mas tem a ver e muito. Quais são eles? A gente pensa que doenças respiratórias têm coisas a ver só com pulmão, com respiração, mas esses dois sinais é bem importante. Quando a nossa boca fica arroxeada, né, a gente chama de cianose perioral ao entorno da boca, ou então cianose das extremidades, tanto mão quanto pés, a gente chama que o paciente está faltando aquele ar nas extremidades, que é o que acontece. Então, esse ar, ele dificulta a chegar nessas partes onde precisam ser oxigenados. Então, se a pessoa já está com dificuldade em respirar, então o paciente vai apresentar lábios mais arroxeados, que é a cianose que a gente fala, e as extremidades das mãos também. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe qual a relação da confusão mental com doenças pulmonares? Então eu vou te explicar por quê e você vai tirar essa dúvida, tá? Então, lembrando que a confusão mental para pacientes que apresentam doenças respiratórias se dá através do quê? O nosso cérebro, ele necessita de oxigenação capaz de continuar as nossas atividades. E se você já está com a respiração comprometida, o teu pulmão não está dando conta de irrigar oxigênio para o cérebro, aí que se dá a confusão mental. Então, muitos pacientes, principalmente os mais idosos ou crianças, onde a criança o metabolismo ele é mais rápido, mas ele não entende o processamento, e no idoso o metabolismo é mais devagar, então falta um pouco de atividade, vão apresentar mais confusão mental, mais fala arrastada, pode estar num estado de desmaio. Então essas pessoas vão ter dificuldade e vão apresentar confusão mental. Não vão saber responder direito, vão estar desacordados ou se acordados vão responder coisas desconexas que não tendem a ser certas, tá? Então se você vê qualquer tipo de pessoa com esses sintomas, imediatamente você leve ao médico, busque por atendimento médico, tá? Então, pessoal, aí está a bendita definição entre asma e bronquite. Você conseguiu abrir um pouco os horizontes e tirar suas dúvidas sobre essa vasta diferença, onde muitas pessoas acham que tudo é igual? Ah, bronquite e asma é a mesma coisa, tá tudo no pulmão mesmo, né? Tudo é falta de ar, tudo é antibiótico. Não é bem assim. A gente não pode confundir as coisas, tá? E qual é o tratamento para essas doenças? Tanto a bronquite quanto a asma, você vai utilizar antibiótico, você vai utilizar corticoide, vai utilizar uso de bombinhas. Porém, a frequência e o consumo dessas medicações vão ser diferentes. Para cada pessoa, para cada intensidade da doença, é diferente. Lembrando mais uma vez, não se automedique. Talvez o que é bom para mim não é bom para você, certo? Busque por atendimento médico, realize os exames, realize o seu tratamento médico. Ah, lembrei de uma coisa muito importante. Esses dias me perguntaram e eu também vi, achei muito interessante trazer para o vídeo de hoje.
Essas doenças inflamatórias, principalmente de respiração, as doenças repetitivas, por que isso acontece? Aí vai uma dica bem importante, tá? Por que tem bronquite de repetição, infecções de repetição, que cura, passa, cura e volta? Na verdade não cura, sabe por quê? Porque se você não respeitar o tempo correto do antibiótico, se é 7 dias, é 7 dias. Se é 14, se é 21, se é um mês, você tem que respeitar o tempo da medicação. Se você começa a ver que tem melhoras dos sintomas e parar de tomar a medicação, com certeza aí vai voltar mais uma vez essa doença, o que você está sentindo. Então você não está respeitando o ciclo completo desse tratamento de antibióticos, certo? Então, assim que você iniciar, você também tem que terminar, respeitando todos os dias os horários das medicações. Se você está vendo melhoras nos sintomas, não pare a medicação, conclua o tratamento, porque você vai voltar ao médico, a sua doença vai estar pior e cada vez mais as medicações vão criando barreiras no organismo e não vão te ajudar mais, certo? Então, comece e termine tomando a medicação correta. Agora eu te pergunto, por que a gente deve respirar pelo nariz e não pela boca? Quantas vezes você já ouviu falar, respira pelo nariz, fecha essa boca? Por quê? E por que quando respira pela boca, a boca fica seca? Você já percebeu? Às vezes levanta até umas pelezinhas aqui nos lábios, né? Vou te dar mais uma dica. Gente, o sistema respiratório ele deve ser completo, iniciando pelo nariz e terminando lá no seu pulmão na parte inferior. Então a gente tem que respirar pelo nariz, por quê? Porque aqui no nariz o ar ele precisa estar umidificado e pela boca o ar já está seco. Então aí é que dá o problema, aí que dá a boca seca e que você está levando ar contaminado lá para os seus pulmões, porque não passou pelo nariz para filtrar aquelas impurezas, aqueles bichinhos feios que você vai levar para lá. Então é simples, respire pelo seu nariz, para que você faça todo o trajeto de respiração completa até o seu pulmão inferior, certo? Outra coisa, você já parou para perceber que a gente não respira por completo? A gente não usa nem 50% de capacidade pulmonar da nossa respiração. Ou seja, pare agora e faça uma respiração completa. Sinta o seu pulmão encher de ar e depois realmente esvaziar todo aquele ar. Outra coisa, rapidinho, por que as pessoas que têm bronquite, asma, acaba doendo para respirar? Por que dói para respirar? Como eu expliquei rapidinho, né, lá no início do vídeo, os nossos sistemas de respiração estão bloqueados, obstruídos por aquele muco, aquela secreção. Então lá no final da respiração há uma força maior para respirar, então por isso que dói. Se você ficar fazendo uma respiração completa todos os dias, respirando, usando toda a capacidade do seu pulmão, você vai mandar embora cada vez mais essas secreções que estão paradas. Existe a fisioterapia respiratória. Alô, fisioterapeutas! Um beijo para vocês! Toda essa parte, capacidade pulmonar, o fisioterapeuta, ele é muito importante. A gente não faz fisioterapia só em hospital, a gente também pode fazer exercícios em casa. Então, qual é o exercício bem rapidinho, tá? Se você fizer todos os dias, tirar um tempinho, você vai aumentar a sua capacidade pulmonar. Pegue um copo d'água, pegue um canudinho e assopre. Cada vez mais que você promover bolhas daquela água, você vai estar aumentando a sua capacidade de respiração, o tanto que você vai melhorar para respirar, certo? E aí, gostou desse vídeo? Te esclareceu as dúvidas? Te ajudou muito? Então compartilhe para quem você quiser, mande para os seus amigos, mande para sua família, publique nos seus status, vamos atingir muitas visualizações, certo? Então, te inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações para que toda quinta-feira
às 21 horas, você receba vídeo novo de saúde para você e mais totalmente gratuito. É isso mesmo. Acesse o canal Saúde com Atitude, veja todos os vídeos que tem lá para você, certo? Esse foi mais um vídeo de saúde feito com muito amor e carinho. De euzinha aqui, Paola Guerra. Um beijo!